nosso cálculo. Ou seja, nós vamos colocar aqui a informação igual, tá? A nossa célula do valor C3 vezes os 10% menos a própria célula C3 e damos um Enter. R$ 36,00 seria o valor com os 10% de desconto, que é o que ele pede. Outra forma de se fazer isso, e foi por isso que eu fiz a referência anterior ali, de que nós precisávamos de uma célula específica com o valor do desconto, é porque nós podemos fazer a seguinte fórmula. Igual a célula do valor, no nosso caso aqui mudou, vai ser a C4, vezes, que é o asterisco, a nossa célula do desconto, que é a D2, menos a nossa célula do valor C4. E damos Enter. R$ 46,80. Certo, pessoal? Então, são as duas formas de se fazer. Ou utiliza-se o valor de 10%, ou utiliza-se a célula onde está incluso esse valor de desconto. Vou fazer de novo com o valor dos 10% incluso na nossa fórmula, tá? Vamos lá. Igual C5 vezes 10% menos a célula C5 e dou um Enter. R$ 11,70 com um desconto de 10%. Agora, se eu quiser saber qual o valor total que foi dado com desconto de 10%, nós vamos continuar fazendo a mesma fórmula. Ou seja, igual C6 vezes D2 menos C6 e damos Enter. Prontinho. Aí está então o nosso valor total com 10% de desconto. Certo, pessoal? E, por último, ele nos pede que a gente faça uma representação, tá? Das colunas descrição e quantidade em forma de gráfico. Como se faz isso? Nós vamos pegar, então, descrição e quantidade, essas duas colunas aqui, selecionamos, tá? A descrição, né? Camisa, casaco, meia, sem o total, tá? E os valores 13, 15 e 14 respectivamente para cada um. Vamos nessa opção aqui, ó, assistente de gráfico. Por que assistente de gráfico? Porque é mais fácil a gente fazer através do assistente de gráfico do que nós fazermos o desenho gráfico. Então nós vamos ir através do assistente de gráfico para estas opções. Tá? Abrimos então a caixinha do assistente gráfico e aqui ele pede para que a gente escolha um tipo de gráfico. Eu honestamente prefiro o gráfico estilo pizza, tá? Só que para nós esse gráfico aqui não vai dar muita diferenciação, porque vocês podem notar que os valores são de no máximo um numeral para cada célula, para cada descrição. Então nós vamos fazer com linha, tá, pessoal? Que a linha
possivelmente vai nos dar um diferencial mais contundente, que a gente possa enxergar de uma forma melhor, tá? Vamos pegar um gráfico normal, tá? De linhas. Vamos avançar. Intervalo de dados, tá? Então é o intervalo do que a gente quer, ó, do A3 ao B5, tá? Colunas ou linhas, tá? Melhor colunas, que aparece bem o nosso gráfico bem direitinho. Vamos dar um avançar. Título do gráfico, vamos colocar aqui descrição. Por quantidade, tá? Vamos dar aqui um avançar. E aí vamos inserir o objeto nesta planilha aqui, tá? Então ele está perguntando, ó, como é que, né, vamos posicionar o gráfico como uma nova planilha. Aí ele vai abrir uma nova planilha aqui com o nome de Graph1. Ou vamos inserir como objeto na planilha dados. Vamos inserir como objeto na planilha dados, porque aí a gente fica com a visualização da nossa tabela e a visualização do gráfico, tá? E aí damos um concluir. Bom, agora na parte 9 do exercício, ele pede para que a gente represente em forma de gráfico as colunas descrição e quantidade, sem o valor total, tá? Então selecionamos aqui as respectivas células, vamos neste botãozinho aqui, assistente de gráfico, tá? Aqui no assistente de gráfico, ele vai abrir uma telinha onde nós podemos escolher o tipo de gráfico. Eu vou selecionar o pizza, que para mim é o mais interessantezinho, mais simples de se visualizar. Isso tudo depende de cada tipo de informações que vão ser colocadas no gráfico. Se nós tivéssemos discrepâncias grandes aqui entre as quantidades, a gente poderia fazer com um gráfico diferente. E eu vou mostrar também para vocês, no término da inserção do gráfico, né, através do assistente, como mudando os valores aqui, ele modifica o nosso gráfico, tá, pessoal? Então selecionei o gráfico de pizza, vou avançar. Aqui, intervalo de dados, né, os dados da célula A3 até a célula B5, tá, em formato de colunas. Porque as informações estão contidas nas colunas, tá, pessoal? Então por isso que a gente quer que ele faça essa interpretação, tá? Em formas de colunas. Avançamos, vamos colocar o título, descrição por quantidade, tá? Damos um avançar. Aqui é o posicionamento do gráfico, se a gente quer que ele seja inserido como uma nova planilha do nome Graph1, ou do nome que a gente optar aqui em colocar, ou se nós queremos inserir como um objeto dentro da planilha dados. Eu acho melhor a gente inserir aqui para que a gente tenha uma melhor visualização da nossa tabela e também do gráfico, para a gente ver as mudanças que podem ser feitas nesse gráfico, tá, pessoal? E aí vamos dar um concluir. Está aqui o nosso gráfico descrição por quantidade. Essas opções aqui também podem ser modificadas, tá? Da seguinte forma, ó, formatar área do gráfico, tá? Ah, não gostei dessas cores, essas cores não realçaram o meu gráfico, eu queria cores que fossem mais a ver com o gráfico que eu preciso, tá? Então nós podemos optar, tá? O exemplo.
a fonte que nós queremos, tá? O tamanho dessa fonte, se queremos aplicar algum tipo de estilo, e as propriedades, tá? Mover e dimensionar as células, enfim, várias opções aqui que ele nos dá, tá? Vamos dar um OK. Mudamos a cor do fundo do gráfico. Ah, não gostei, essa cor ficou horrível. Ficou mesmo. Então vamos voltar. Vamos colocar aqui em preto. Damos um OK no fundo, tá? Eu quero alterar aquela corzinha da opção da camisa, tá? Na descrição camisa, eu quero uma cor amarela. Aqui, agora nós modificamos então a cor aqui na opção camisa. Então vamos colocar aqui um amarelinho. Damos um OK, olha aqui, ó, ele muda a legenda e já muda o gráfico, tá? Vamos alterar o outro aqui. Isso aqui é só clicar duas vezes em cima, tá? Que ele abre essa opção aqui de formatar o código da legenda. Eu quero que ele seja branco. Damos OK. E as meias eu quero que sejam verde. Viu? Aí nós alteramos então a cor do nosso gráfico, tá? Vou ter aqui de novo. Essa questão aqui nós temos que tomar algum cuidado. Se nós optarmos por um gráfico sem bordas, esta parte branca iria sumir. E aí nós teríamos que modificar também a cor aqui. Certo, pessoal? Então concluímos aí com o nosso gráfico esse exercício então de Excel, tá? Espero que tenha sido útil para vocês e nos encontramos em uma outra oportunidade.